Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Fernando Stuck. Estamos aqui hoje com mais um vídeo no meu canal, continuando com a pegada de fisiologia e tratado de Guyton. E hoje o vídeo vai falar sobre pressão, como que o nosso corpo controla a vasoconstrição, a vasodilatação, como será que o nosso organismo controla a pressão cardíaca nossa, a pressão dentro dos vasos sanguíneos. É uma loucura quando você vai lá medir e dá aquele número lá 12 por 7, que na verdade é 120 por 70, e quando aquela pressão começa a subir ou descer e o porquê disso. Então hoje eu vou estar falando sobre isso com vocês, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir encarecidamente, com muito carinho, que você inscreva-se no meu canal. Se você é novo, se ainda nunca viu o meu conteúdo, por favor, se inscreva, é só clicar no botão inscrever-se e colocar também o sininho, ativa o sininho para você ser notificado quando os vídeos vão sair, tá? E, por favor, deixa o teu like, porque isso recomenda mais o YouTube acaba recomendando mais o meu vídeo, e também coloque aí nos comentários o que você tá achando, o que você achou dessa aula ou do meu canal, beleza? Ah, se você quer assistir os outros vídeos anteriores a esse, que eu acho muito válido e importante, é só clicar no izinho aqui em cima para você poder ser redirecionado automaticamente. É só clicar no vídeo e assistir os vídeos de homeostasia, os vídeos de equilíbrio interno. Falei algumas coisas interessantes para vocês. Então, sem mais delongas, vamos que vamos, pois a pressão está subindo, está indo a 137 por 413 Hz. Bora! Então vamos lá, vamos começar a entender mais como funciona o sistema de regulação da pressão sanguínea. Como será que o nosso corpo ele consegue controlar automaticamente a vasoconstrição, a vasodilatação? Como será que o nosso organismo ele entende, né, que quando você tem um aumento da pressão sanguínea no interior dos vasos, ele vai conseguir diminuir, e quando você tem a queda, ele tem que aumentar? Porque o teu corpo ele vai fazer isso sozinho. Eu volto a dizer, eu falei isso nos vídeos anteriores, o seu organismo ele é muito independente. Ele consegue fazer praticamente tudo sozinho. É só você nutrir o teu corpo, dormir legal, ter uma vida saudável, que o teu organismo consegue tranquilamente viver automático. Ele é automático, ele vai fazendo tudo automático. Então, como será que o nosso organismo ele consegue lidar com isso? Né? Então, às vezes você vai lá medir a tua pressão, ela tá lá 14 por 6, não tá legal? Tem alguma coisa errada, são 140 por 60, tem alguma coisa errada. Então, o teu organismo ele não vai poder manter essa pressão alta, então ele vai precisar diminuir esse 14 para uns 12. Entendeu? Ele precisa fazer um equilíbrio, ele precisa conseguir fazer isso. Porque a pressão sanguínea ela está ligada à pressão no interior dos vasos, à pressão cardíaca, então, e obviamente a rapidez de distribuição de sangue, ao quanto o teu corpo vai ter que gastar energia para manter tudo isso funcionando, e vice-versa. Se você tiver com uma baixa pressão, vai faltar sangue, vai ir mais lento, o teu organismo vai ter que também triplicar o metabolismo dele, ele vai ter que trabalhar em excesso para conseguir fazer as coisas ideais. Isso funciona para tudo, né? E a pressão é assim também. O sistema barorreceptor é o responsável pelo controle da pressão. Né? Na verdade, o que são barorreceptores? Não sei se você já ouviu falar desse nome. Barorreceptores, eles são receptores nervosos distribuídos em alguns pontos do nosso organismo, que são esses receptores nervosos que vão enviar um sinal de alerta, tá? Através de nervos, chamados simpático e parasimpático, que vão inibir ou ativar o centro vasomotor, o centro de distribuição de ativação da pressão. Tá? E aonde será que estão esses barorreceptores? Bom, os principais barorreceptores estão nas carótidas. O que são as chamados barorreceptores carotídeos? A carótide, elas são duas porções de vasos que saem da artéria aorta. Então, a artéria aorta, quando ela sai do coração, ela distribui duas redes de artérias para o pescoço, tá? Que são chamadas de carótides. E nessas carótides nós temos os barorreceptores. Não só nas carótides, nós temos também no tórax, tá, pessoal? Então nós temos distribuído no tórax e nas chamados barorreceptores carotídeos. São dois pontos específicos onde nós temos esses receptores nervosos para controlar a inibição ou a ativação do equilíbrio da pressão cardíaca sanguínea nossa, tudo bem? Então,
é importante já que você entenda esse comecinho, que você entenda que é um processo natural, que se o teu corpo tiver um aumento da pressão, o teu organismo vai querer diminuir, e se tiver uma queda, ele vai querer subir. Isso é chamado de feedback negativo, né? Porque o feedback negativo, que fique claro, feedback é o meu próximo assunto. Eu vou estar falando no meu próximo vídeo sobre feedback, um vídeo muito legal, porque quando você tem uma ativação e o teu organismo ele vai criar uma ativação contrária ao que você está tendo, isso é chamado de feedback negativo. Mas fica tranquilo, no próximo vídeo eu vou estar falando mais sobre isso com vocês. Então é interessante já que você entenda isso. Subiu, o teu corpo vai querer descer. Desceu, o teu corpo vai querer subir. E quem controla tudo isso são os baroreceptores, que são receptores nervosos distribuídos no pescoço e no tórax para você poder ter uma vida mais saudável e equilibrada. Combinado então, pessoal? Tranquilo, se você não entendeu essa parte, volta um pouquinho o vídeo e ouça de novo isso, ou veja de novo, às vezes você está só ouvindo, e manda bala, cara. Faça anotações. É interessante que você coloque anotações para você, tá? Coloque aí do teu lado um livro, um caderno, para você ir colocando resumos para você poder depois estudar. Não que você tenha que copiar tudo isso daqui, mas que você coloque anotações para você poder depois na hora do teu estudo relembrar o que você viu, tá? Isso é uma dica tanto para alunos de sala de aula quanto alunos que estudam em casa, tá bom? Interessante que você vá fazendo algumas anotações. Bom, então agora vamos aprender um pouco sobre o aumento da pressão arterial, tá? Então vamos pensar que você teve um aumento brusco, tá? Momentâneo. Do nada você teve um aumento. Ou até mesmo você foi fazer um exercício, se movimentou muito e teve um aumento muito alto da tua pressão arterial, tá? Então foi para 14, 15, sei lá eu, tá? Então, porque esse primeiro valor, que é o 14 e o 15, ele é a pressão sistolística, né? A pressão de saída do coração, tá? E o segundo valor, então, por exemplo, 12 por 7. O 7 é o 70, que é a pressão diastolística, que é do relaxamento cardíaco. Tranquilo, depois a gente vai aprender isso lá em sistema circulatório, coração, tá? Mas vamos pensar que você teve um aumento brusco e não tá bem. Porque quando você tem um aumento muito rápido da tua pressão, começa a enformigar, você começa a se sentir mal, é ruim o negócio, começa a ficar vermelho, quente, é estranho. Então você teve um aumento. Esse aumento, ele consequentemente, ele vai estender a parede arterial. Porque se você teve um aumento da pressão, a pressão ela vai estender, ela vai dilatar os vasos. E a parede arterial, consequentemente, vai estender. Ao estender a parede arterial no seu tórax e no seu pescoço, você vai enviar, através dos baroreceptores, impulsos para o tronco cerebral, que é a região onde vai controlar essa questão da pressão. Tá? Então os baroreceptores eles vão enviar esses impulsos automático, isso é automático. Estendeu, ele já envia um sinal elétrico para o centro aí do tronco cerebral. Chegando no tronco cerebral, ele vai inibir o centro vasomotor. O que seria isso, inibir o centro vasomotor? Ele vai querer reduzir os impulsos. Ele vai querer diminuir que os impulsos chegam ao teu coração. Porque o teu coração ele tem que diminuir o fluxo. Então, ao inibir o centro vasomotor, ele vai diminuir o fluxo cardíaco e o batimento cardíaco para poder reduzir essa pressão. Interessante, né? Só que para fazer isso, ele precisa do sistema nervoso simpático. O que é o sistema nervoso simpático? São nervos distribuídos pelo seu organismo que estão envolvidos ao teu equilíbrio. Normalmente é o sistema de luta para você. É um sistema do equilíbrio de luta, para você conseguir segurar aquele momento. Então, quando você está muito nervoso, você precisa equilibrar aquele teu nervoso, porque senão você vai desmaiar, né? Então, para isso acontecer, o sistema nervoso simpático funciona. É ele que vai conduzir esses impulsos do baroreceptor, tá? Então os baroreceptores enviam sinal e o sistema nervoso simpático, por nervos, levam esse sinal até o coração para que você tenha uma redução aí, né? Para que você diminua aí o fluxo cardíaco. Interessante isso, que fique claro que a gente vai aprender o sistema nervoso simpático e parasimpático lá nas aulas de sistema nervoso. Eu vou estar falando muito isso com vocês, tá bom? Bom, o sistema nervoso simpático, então, envia o sinal, reduz o impulso para o coração, então ele vai reduzindo o impulso, e também para os vasos, consequentemente. Então, a pressão que antes estava muito alta no coração e nos vasos, ela vai diminuir, porque eu estou diminuindo o sistema vasomotor. Com isso, eu tenho uma diminuição do bombeamento cardíaco, então o coração diminui um pouquinho, e a dilatação dos vasos. O vaso dilata mais, e com isso eu tenho um aumento do fluxo, começa a correr mais sangue dentro do vaso e uma queda da pressão arterial. Genial!
muito incrível, cara. Então eu tive uma subida rápida de pressão, os baroreceptores enviaram um sinal para mim, né? No pescoço, no tórax. O sistema simpático envia o sinal para inibir a pressão, para inibir o centro vasomotor, né? Que é a pressão cardíaca e dentro dos vasos, e com isso eu tenho uma queda da pressão. Fantástico, cara. Um caminho incrível. Como será então que isso acontece ao inverso? Vamos pensar que você teve uma queda de pressão. Não se alimentou mal, fez um exercício e não se alimentou direito, estava nervoso, dia de vestibular, né? Que é muito comum a gente estar nervoso. Você teve uma queda de pressão. Então, a visão fica escurecida, dá desmaio também, começa a ter formigamento nas pernas, é horrível, tá? Porque pensa assim, quando você tem uma queda de pressão, tá chegando menos sangue para as células trabalharem, entendeu? Então é importante que teu corpo regule isso rápido, porque senão você não vai aguentar. Bom, é tudo ao contrário. Se eu tive uma queda de pressão, eu vou ter uma retração da parede. Se antes eu tinha um estender, agora eu tenho uma retração. Então eu vou ter uma constrição, tá? Os baroreceptores, eles vão reduzir o impulso para o tronco. Antes eles enviam impulso para o tronco, agora eles vão reduzir. Porque é interessante que agora eu suba isso. O baroreceptor ele quer diminuir, né? Então, como eu quero subir a pressão, os baroreceptores vão reduzir. Como eu não estou estendendo, os baroreceptores não são ativados. Então eu tenho uma redução do impulso. Com isso, eu tenho uma ativação do centro vasomotor. Essa ativação do centro vasomotor estimula o sistema nervoso parasimpático, que é antagônico ao simpático. São nervos da fuga, são nervos que vão levar informações para que o teu corpo tenha uma saída de fuga para isso tudo. Né? Então ele vai estimular, ele vai conduzir esses impulsos, né, dos baroreceptores até o coração e os vasos, estimulando o impulso para o coração e para o vaso sanguíneo poder ter um aumento de bombeamento. Então vai bombear mais o coração, vai acontecer uma vasoconstrição, porque como eu vou ter um bombeamento muito rápido, o vaso sanguíneo vai estender de novo. Então é ao contrário do de cima. Com isso, eu tenho uma queda do fluxo sanguíneo, antes eu tive um aumento do fluxo, agora eu tenho uma queda do fluxo e com isso um aumento da pressão arterial, tá? Então, com isso o meu organismo conseguiu pegar uma pressão que estava muito baixa e trazer para o estável de novo. Olha que interessante. Então, ou seja, são sistemas antagônicos que o nosso corpo utiliza para momentos de queda da pressão ou de aumento brusco da pressão. Entenderam, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu tentei montar uma aula mais fácil que eu pude. Esses assuntos não são fáceis, tá, pessoal? Então eu coloquei aqui um esqueminha que eu montei que eu achei que ficou bem legal para vocês entenderem como que funciona tudo isso para você. Então não esqueça dos nomes. Baroreceptor, não esqueça do sistema vasomotor, que é o que vai estimular o teu coração e os vasos a trabalharem, e não esqueça do sistema periférico, o sistema nervoso simpático e parasimpático, que são os nervos que vão conduzir as informações do sistema centro-vasomotor. Então, esses nomes são importantes para que você entenda essa aula. São as palavras-chave. Coloque aí no seu resuminho que para você poder estudar depois. Beleza? Muito obrigado pela tua presença. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Pode ser que seja tratado de Guyton, pode ser que seja uma revisão de vestibular, pode ser que seja um exercício, porque eu vou estar distribuindo mais vídeos. Muito obrigado. A gente se vê no nosso próximos encontros aqui. Se vocês quiserem live de biologia, vai colocando nos comentários, a gente pode marcar dias específicos para isso. Valeu, tudo de bom. Não deixa de se inscrever. Tchau, pessoal!